Trabalhar ou passar fome? Eis a questão do momento para a classe trabalhadora. E porque precisam sobreviver, muitos trabalhadores se veem na obrigação de voltar para a fábrica, que, em muitos casos, não oferece as medidas sanitárias necessárias para a prevenção do coronavírus. Trata-se dos trabalhadores em frigoríficos. Ficamos sabendo do caso da retirada de EPIs em frigoríficos da Seara JBS, no sul do estado, onde os trabalhadores não estão usando avental de plástico que estaria contaminando a carne exportada para o Japão. Isto é, exportar a carne é necessário, mas preservar a saúde do trabalhador, nem tanto. O Informa Luta ouviu a dirigente sindical Gisele Adão sobre o assunto. Nós estamos em contato com a companheira Gisele Adão, diretora internacional, vice-presidente do Comitê Internacional LGBTI da UITA, que é a União Internacional dos Trabalhadores em Alimentação, e também é diretora de base do Sindicato de Trabalhadores de Alimentação de Nova Veneza, no sul do estado. Gisele, a direção da JBS aí em Nova Veneza tomou uma decisão inusitada em relação à segurança dos trabalhadores. Como é que você vê essa decisão e o motivo alegado pela empresa, Gisele? Essa decisão da direção da JBS Seara de Nova Veneza, ela veio após uma reclamação do cliente com corpo estranho, que corpo estranho seria um pedaço de plástico ou algum pedaço que não seja o produto em si que chega no produto final. Então, depois dessa decisão, a engenharia da qualidade decide, então, a retirada do avental, que é o que protege o trabalhador ali de não se molhar, do resíduo do frango, do sangue, contra o sangue e passar horas molhadas. Então, assim, eles tomam a decisão mais fácil, que é a retirada, simplesmente a retirada dos aventais, precarizando a saúde do trabalhador. Então, assim, eles simplesmente retiram essa proteção que para muita gente vão falar, é um plástico, é uma coisa que não... Mas para nós trabalhadores da linha de produção é essencial, é um conforto térmico, é o que melhora a vida ali, a cada dia ali do trabalhador. Essa retirada do avental é praticamente criminosa, porque as pessoas trabalham molhado, a temperatura da sala de corte é de 10 a 12 graus, então você imagina, porque frigorífico, para as pessoas entenderem, é como se fosse uma geladeira, né? Uhum. E todas as partes do frigorífico é toda feita de inox. Então tu imagina a 10 a 12 graus, aquelas partes do inox que fica gelado, tu imagina suando, né? Porque o inox soa, fica suando ali, umedecendo a bata e você trabalhar o dia inteiro com esse uniforme molhado. É um pecado. Bom, a Gisele, ela é diretora de fábrica, trabalha Isso. na unidade da JBS em Nova Veneza. Gisele, Isso. como que os trabalhadores dentro da fábrica, seus colegas de trabalho, viram essa medida da empresa e que tipo de reclamação fizeram ao sindicato? Praticamente na hora que retiraram, né, que retiraram o avental, os telefones do sindicato foram acionados através de mensagem, os trabalhadores mandaram foto. Assim, eles estão praticamente desesperados, porque, afinal, nessa coisa de pandemia, com esse desemprego, ficam até com medo de falar e tudo mais. Então, o sindicato é a única arma que eles têm hoje para estar dando voz a essa situação que eles estão passando. Então, através de mensagem, através de ligação, ida no sindicato, muitos reclamaram em reclamos para os líderes de produção, que são os encarregados. Gisele, e na prática, o que o sindicato poderia fazer judicialmente para evitar esse tipo de injustiça cruel? Todos os campos que a gente pode estar fazendo a denúncia, a gente está fazendo, está se mobilizando a categoria, mobilizando a sociedade. Por quê? Porque o consumo consciente também tem que vir a parte da sociedade, porque não podemos permitir que para o produto chegar com qualidade na mesa do consumidor, os trabalhadores lá sejam escravizados ou sejam botados num ambiente de trabalho insalubre.
Em algum momento a direção da empresa chegou a aventar a possibilidade de voltar atrás na decisão? Até o momento, não. Tivemos uma reunião com o coordenador da unidade, o chefe do RH, tentando, né? Porque, primeiramente, quando a gente tem essas questões, a gente, primeiramente, vai em loco, né? Tenta dialogar. Claro. Para a gente chegar nessa situação de estar denunciando, é porque o diálogo não foi concluído, né? Claro. Então, por isso que a gente faz essa denúncia. Primeiro é o diálogo, né? Tudo começa pelo diálogo. Mas falaram que vão continuar fazendo assim e nós do sindicato, temos que correr atrás e tentar, porque assim são vidas, né? São pessoas que estão lá, né? Bom, nós estamos conversando com a companheira Gisele Adão, que é vice-presidente do Comitê Internacional LGBTI da UITA, União Internacional dos Trabalhadores de Alimentação. Gisele, uma das primeiras categorias a ficar alarmada em relação à propagação da Covid-19, no estado pelo menos, foi os trabalhadores em frigoríficos. Como que está a situação no momento da pandemia do coronavírus na categoria? Foi assim, quando começou a questão da pandemia, no dia 19 de março, às 3 horas da madrugada, o governador fez um decreto, que não poderia circular o ônibus e tudo mais. Os trabalhadores da unidade de Forquilinha, com medo da contaminação, fizeram paralisação, tanto de Forquilinha como de Nova Veneza, de 2 dias. Fizeram a paralisação. Porque estavam com medo, porque até então, até no dia 19 de março, não tinha nenhuma proteção, não tinha álcool em gel, não tinha essa proteção que tem hoje. Então, a partir desse momento, depois desse momento, que o sindicato tinha ganhado uma liminar da justiça no dia 21, que foi derrubada depois. Depois desse momento, acontece duas etapas, né? Antes e após essa paralisação, que foi levada para o Brasil inteiro. Essa proteção, máscara, proteção facial, álcool em gel nas portas, medição de temperatura. Então, foi logo depois dessa paralisação que os trabalhadores, eu sempre digo que os trabalhadores de Nova Veneza e Forquilinha foram as pessoas pioneiros que lutaram, né? Uhum. Se existe a proteção hoje em todos os frigoríficos do Brasil inteiro, tem que agradecer os trabalhadores de Nova Veneza e Forquilinha. Que importante. Então, hoje em dia, eles estão fazendo a medição, há uma triagem na porta da fábrica, mas com uma condição, que ali na entrada da fábrica, tudo muito bonitinho, tudo gelzinho lá dentro no pátio, mas a partir da produção, meu querido, as coisas mudam, porque a aglomeração, você imagina, 500, 600 trabalhadores a cada turno. Então, assim, não existe o espaço físico ali de 1,5 metro. É todo mundo juntinho, fora separado, dentro juntinho. É considerado um serviço essencial, então não tem como parar a produção do frigorífico, né? Isso. Foi considerado, né? Depois da paralisação do dia 19 de março, que antes da paralisação não era considerado. Então a JBS, com seu poder, né, do capital, né, foi em todas as instâncias para conseguir que o frigorífico fosse mantido como atividade essencial. E como é que está hoje a situação da Covid na categoria? Na nossa região está aumentando a cada vez mais. Eu acho que tem 14 casos daí que são afastados de risco, né? Estão afastados, as grávidas, mas a cada dia está aumentando mais. Apesar de toda essa proteção de fretamento de ônibus e tudo, a gente vê que a área frigorífica é uma grande contaminador, né? Uhum. Mas assim, até esse contágio, porque se tu vê nas outras unidades de frigorífico, até esse contágio que em relação aos outros frigoríficos é pouco, foi por causa das nossas paralisações no dia 19 de março, certo. Que daí começou mais cedo, né? Uhum. Essa preocupação com máscara, com álcool em gel.
na categoria. Mas os trabalhadores vão trabalhar com medo, né? Com medo de se contaminar sua família. É aquela questão, né? Ou você vai ou você vai, né? Não tem outra opção para quem precisa do trabalho, para quem precisa do emprego, para quem tem que sustentar a sua família, né? Exatamente. Bom, Gisele, a crise sanitária e econômica abateu-se também sobre o setor da alimentação? O setor da alimentação é o que mais está, assim, o que mais está vendendo, né? Não parou, eles estão abatendo 100%, Verdade. estão contratando, é a única atividade, eu acho que está contratando, né? Então, Aham, assim, em relação, eu acho que o trimestre agora da JBS foi um dos melhores aham. trimestre que eu acho que nem vai se repetir mais, né? Esse trimestre bom, porque o dólar está lá em cima, eles vendem em dólar, né? Sim, é O dólar está lá exportação. em exportação, então É, assim eles estão ganhando muito dinheiro, então estão contratando, assim a crise não abalou o não, setor. Uhum. porque tá 100% e continua batendo, continua contratando. Algumas pessoas foram afastadas. Eu sou uma do quadro de riscos, estou afastada por Aham. causa que eu sou hipertensa, então, mas eles contrataram outras pessoas, na última contratação acho que foi 120 funcionários ser O- contratados na unidade de Nova Veneza. Gerar emprego nessa época é raro mesmo. Uhum. Isso aí, questão de econômica, questão de, não, estão cada vez mais vendendo mais. Gisele, como vice-presidente do Comitê Internacional LGBTI, qual a realidade, a situação da categoria nessa questão de gênero hoje? O que acontece? O trabalhador LGBTI vamos dizer assim, porque antes você fala em LGBTI, você fala de todos a homofobia, você fala da violência que a categoria sofre, mas não fala do LGBTI no trabalho. Verdade. Você fala de tudo, mas parece que LGBTI não trabalha. Parece que o trabalhador LGBTI vive em festa, É né? invisível, né? É Uhum. invisível, e ao contrário, é muito dias de sofrimento e poucos dias de festa. A nossa bandeira arco-íris tem mais. Se fosse na realidade, teria que ser a cor do sangue, né? Porque a violência, a invisibilidade. Então, o nosso trabalho é dar essa visibilidade para o trabalhador LGBTI, dar oportunidade de emprego, porque o que tira do subemprego, da prostituição, é a oportunidade de trabalho. Não adianta você ficar falando que, por que não vai trabalhar, se na hora do trabalho não tem, essas pessoas não são visíveis, Não sofrem consegue preconceito, colocação. não consegue. Nós, na nossa categoria, já temos mulheres trans no abatedouro, agora são duas, tem uma na unidade de Nova Veneza e uma na unidade de Forquilinha, que estão trabalhando, tem o nome social, já trocaram o nome, passaram por todo o processo, nós acompanhamos. Então, o sindicato tem que dar esse suporte, né? Porque é a partir do conhecimento, é a partir do direito, não só da vida, mas sim do trabalho, porque quando você tem o trabalho, você tem ali o seu financeiro, a liberdade financeira, você consegue, né? Você consegue seguir sua vida. É o primordial, né, para o ser humano, para a liberdade, né? Então a gente vem tratando isso e que as pessoas. E no frigorífico, na nossa categoria, em quase todos os frigoríficos, é 30% LGBTI, os trabalhadores. Aí você me diz, nossa, mas por que tanto? É porque como o frigorífico é um lugar onde tem rotatividade e as pessoas não ficam por causa do ambiente de Insalubre? trabalho, Uhum. insalubre, né? E atividade muito repetitiva, não ficam, e os LGBTI ficam, porque às vezes é a única porta de trabalho que tem, que é os trabalhos mais precários, né? Então, onde que consiste o grande número de LGBTI em frigoríficos? Que Porque você não vê interessante. LGBTI numa loja, não vê porque as pessoas não dão a oportunidade, né? Vocês vão ver ou no subemprego, né?
que é tocando ter um negócio próprio, ou como diz aquele, parece que todo LGBTI tem aquela veia artística, né? Que tem que ser o cantor, o cabeleireiro, tem gente que não, tem LGBTI no campo, tem LGBTI em todos os ambientes de trabalho. E hoje em dia com a lei, né? Agora que é criminalização homofobia, a gente faz um trabalho de todas as lutas, porque o que é o diferencial da nossa luta? É que para dar visibilidade e as pessoas ver o LGBTI como e respeitar, é lutar com todas as lutas. É homofobia, é racismo, é a violência contra a mulher.